E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem 2015 que fala sobre o momento de uma força ou equilíbrio de um corpo extenso. A questão diz o seguinte: em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Isso aqui é importante pra gente, o homogêneo na verdade é mais importante. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra dividindo-a em 8 partes iguais e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Então, até atingir a situação de equilíbrio, eles foram fazendo isso. Bom, temos a figura e a questão continua. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Queremos descobrir a massa da barra. O que a gente tem que entender? É uma situação que envolve equilíbrio. E em situações de equilíbrio, eu preciso entender, eu preciso saber o que significa a palavra equilíbrio, né? Quando a gente trabalha com equilíbrio na verdade é um código para duas informações importantes, tá? Equilíbrio. Deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. Beleza, para duas informações importantes. Primeiro, quando a gente fala em força, equilíbrio dentro da parte de força significa que a força resultante sobre esse corpo é zero. E aí, a força resultante sendo zero significa então que o corpo vai se manter em equilíbrio, podendo ser estático, no caso parado, que é o que a gente tem, ou um equilíbrio dinâmico, que seria um equilíbrio com velocidade constante. Só que quando a gente fala de corpos extensos, né, o equilíbrio é sempre estático e a gente tem duas coisas para considerar nessa palavra, que a força resultante é zero e que o momento da força, o torque resultante, também é zero. Para quem não lembra o que é torque, torque é um giro ou uma tendência de giro que esse corpo ele vai sofrer recebendo uma força em alguma posição dele. O torque eu calculo sempre do mesmo jeito, né? A força vezes a distância que a linha de aplicação dessa força tá do eixo, tá? Sempre calculamos desse jeito. E nesse caso, o que eu quero que tu entenda? Eu quero que tu entenda que essa barra ela vai tender a girar para sentidos horários e anti-horários. Eles vão se anular e ela vai ficar parada. Então ele vai se manter em equilíbrio porque os torques são zero. É isso que eu quero dizer. Então nesse caso, quando a gente trabalha com torques, eu sempre digo para os alunos seguirem um passo a passo para resolver essa questão, que é o seguinte: o primeiro passo é tu entender, tu descobrir, né, tu colocar quais são as forças do problema. E quais são as forças que nós temos? Nós temos o peso, né, equivalente a esse saco de arroz, eu vou chamar aqui de peso do arroz, tá? E nós temos o peso da barra. Como a barra é homogênea, isso aqui é um ponto importante, né, que eu grifei ali pra gente. Como a barra é homogênea, isso significa que a massa dela é distribuída de maneira uniforme e que o centro de massa dela é bem no meio dela. O centro de massa é onde a gente coloca sempre a força-peso, ou seja, a gente vai sempre colocar a força-peso, o vetor força-peso, bem no meio quando os corpos forem homogêneos. E aí no caso da barra, então o peso ficaria aqui, ó, que eu vou chamar de peso da barra, que é o que a gente quer descobrir. Sora, por que aí, ó? Porque como ela foi dividida em partes iguais, ela está exatamente 4 unidades para cada lado dessa barra, né? Então ela está bem no meio dessa barra aí, certo? Beleza. Agora, o segundo passo é a gente determinar o eixo, né? O eixo ele tá meio óbvio ali na situação, ele tá bem evidente. O eixo seria o ponto de apoio. Inclusive no ponto de apoio a gente tem uma terceira força que seria a força normal, né? Só que a gente não se preocupou em colocar ela por quê? Porque quando a força ela tá sobre o eixo de rotação, que é o caso aqui, né? Ela não produz torque, ela não produz o giro. Força sobre o eixo, o torque é zero. E é por isso que eu nem me preocupei com ela. Então os únicos problemas, as únicas forças que nós temos é o peso do arroz e o peso da barra para resolver. Terceira coisa é tu definir os torques, né? Os sentidos dos torques. Como assim? Ó? Como o eixo está aqui, o que a gente tem que pensar? O torque da barra, né, é o giro que a barra faria o peso da barra faria nessa barra se não tivesse o peso do arroz. Ou seja, se a gente abstrair o peso do arroz, a gente sabe que a barra giraria nesse sentido, ou seja, no sentido
horário dessa situação por causa do peso dela mesma, né? Que ela não está bem no meio ali o ponto de apoio. Agora, se a gente ignorar o peso da barra e pensar só no peso do arroz, ela faria com que essa barra giraria, né? Faria uma tendência de giro da barra nesse sentido. Ou seja, a barra giraria no sentido anti-horário por causa do peso do arroz que foi pendurado lá do outro lado. Como? Né? A gente sabe que ela está em equilíbrio, a gente sabe que o torque resultante é zero. Se o torque resultante é zero, significa o quê? Que as forças que agem, né, gerando um torque no sentido anti-horário, anulam os torques horários. E aí os torques em sentidos opostos, mas de módulo igual, acabam se anulando. E é por isso que a gente tem uma situação de equilíbrio. Ou seja, ela não gira nem no horário nem no anti-horário, porque eles estão se anulando. Certo? Aí, pelo jeito mais matemático, mais físico, né, o jeito mais correto seria a gente fazer o quê? Ó? Colocar aqui agora o torque de um lado, né, do arroz, do peso do arroz, que é o torque no sentido anti-horário, e dizer que ele tem que ser igual ao torque do peso da barra, que é no sentido horário. Como eles são numericamente iguais em sentidos opostos, como eu disse, eles vão se anular. Abre essa fórmula, o peso do arroz, como é que calcula a força, né? Peso do arroz, a gente sabe que é a massa do arroz, que é 5 kg, vezes a gravidade, vezes D. O que é o D? Isso aqui seria o peso do arroz, então, né? Para quem ainda não entendeu. Vezes, então, a distância que essa força peso do arroz está do eixo. Que no caso aqui, se a gente parar para contar, até vou botar de outra cor, ó. A gente parar para contar, seria equivalente a 1, 2, 3 unidades. Sora, isso aí é o que? 3 metros, 3 centímetros? Eu não faço ideia, mas não me importa muito, porque como eu vou usar a mesma unidade para as duas, vai acabar dando na mesma, então vezes 3. O torque produzido pelo peso da barra vai ser a mesma ideia, né? A massa da barra, que eu quero descobrir, a gravidade, isso seria o peso da barra, vezes a distância que esse peso está do eixo. E esse peso, ó, pelo que a gente viu, ele está só a uma unidade, porque ele foi colocado bem no meio da barra, lembra? Uma unidadezinha só de distância, equivalente então a 1. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu fui fazendo assim, é só para vocês entenderem o seguinte, ó, quando a gente trabalha só com pesos, né, nas situações, no caso peso do arroz e peso da barra, a gente não precisa usar o peso em si, já que a questão quer que a gente descubra só a massa. Então se eu botasse só as massas, já daria para resolver. Ou se eu botasse só assim, ó, 5, que é a massa do arroz, vezes 3, igual a M, que é a massa da barra, vezes 1, que é a distância ali, já daria para resolver. Então quando a gente trabalha com pesos, não precisa usar a força se facilitar a tua vida. 5 vezes 3 dá 15, 15 kg é igual então a massa da barra, para que isso aí fique, né, em equilíbrio estático. Olhando as alternativas, isso nos leva então para a alternativa E, que seria a resposta dessa questão. Só um adendo aí, uma coisa que tu pode se ligar é o seguinte, como a gente tem só uma força de cada sentido, né? Uma força produzindo torque em sentido horário e uma no sentido anti-horário, tu poderia resolver essa questão de uma maneira muito rápida, que era simplesmente se ligando na proporção. O que acontece? O torque ele vai ter uma relação inversa entre força e distância. Então, quanto maior a distância, menor a força e vice-versa. O que eu quero que tu entenda com isso? Quando a gente tem uma massa de 5 kg, a uma distância de 3, tem uma relação inversamente proporcional aí. Significa o quê? Como eu sei, eu vou botar a massa da barra, né, a uma distância de 1. O que tu vai te ligar? Ó? Então, a distância da força da barra, do peso da barra em relação ao peso do arroz, é 3 vezes menor, está sendo dividida por 3. Se a distância é menor, então a barra tem que ser mais pesada, ela tem que ter 3 vezes mais massa. E aí tu já poderia te ligar que a resposta então ia dar 15 kg só usando a proporção inversa entre os dois, tá? Seria um outro jeito de fazer, tu chegaria de novo na resposta da alternativa E, seria bem mais rápido, só que não é sempre que dá pra gente usar esse caso, tá? Então para essa questão nós ficaríamos com a resposta da alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.